Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje do ciclo evolutivo de uma estrela, né? A estrela ela vai nascer, assim como os seres vivos, vai ter um tempo de vida e vai morrer, né? E essa matéria vai voltar para o universo, para o espaço, para formar novas estrelas. Assim como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, lá no espaço também funciona com o mesmo princípio. Então, basicamente, a gente vai estudar Big Bang, porque tudo que deu origem a tudo que a gente vê lá no espaço, no universo, foi o Big Bang que gerou. Segundo o nosso astrônomo Carl Sagan, não sei como é que fala o nome dele, a gente é poeira das estrelas. Por que nós somos poeiras das estrelas? Porque com o Big Bang surgiu a noção de universo depois da formação das primeiras estrelas e galáxias. Só depois de milhões, bilhões de anos que os seres vivos foram surgindo, né? No final das eras geológicas que a gente tem aí, se vocês forem estudar biologia e ciências, né? Então, por que a gente é poeira das estrelas? Porque foi graças ao Big Bang que gerou poeiras, nuvens com gases, que se formou o universo com todas as estrelas, galáxias e planetas, né? Então, por isso que acredita-se. Nebulosas, né, são nuvens de gases e poeiras do espaço que se juntaram e deram a origem às estrelas. Por isso que a gente fala que a gente é poeira das estrelas, ou seja, foram as estrelas e todo o universo gerado que possibilitou a existência de vida há muito tempo depois, né? Como eu falei, ela vai ter um ciclo de vida e ela vai morrer para poder sofrer como se fosse, entre aspas, uma reciclagem. A gente vai ver aos pouquinhos o que é isso. Então, falando do Big Bang, nascimento das primeiras estrelas, o Big Bang tem bilhões de anos, né? Só que logo após o Big Bang, que não é pouco tempo assim, mas o pessoal acha que é pouco tempo, logo após eu almocei e vou tomar café. Isso é logo após do café, enfim. Entre 200 e 500 milhões de anos, depois do Big Bang, houve a formação das primeiras estrelas. É importante dizer que a atmosfera nessa época, o ambiente dessa época, era composto por dois elementos químicos, hidrogênio e hélio, que são substâncias formadoras que a gente vai encontrar no núcleo, no centro das estrelas, na massa das estrelas. Então, isso possibilitou também a formação das primeiras estrelas. Além disso, houve alterações no universo que fizeram com que esses elementos químicos se unissem e, junto com a gravidade, formassem essas estrelas. Então, as alterações do universo que a gente tem que considerar a questão de temperatura, né? Você tem a questão de diminuição da temperatura, fazendo com que essa massa, essa poeira, esses gases se unissem, né? E junto com a força da gravidade, essas nuvens foram cada vez mais se fragmentando, se concentrando, para que formasse uma massa que depois ia sofrer as alterações internas nessa massa que formou e aglomerou para formar essas estrelas, né? No processo de fusão nuclear. Então, basicamente, vamos falar do Big Bang. Formou as primeiras estrelas, os elementos químicos que a gente tinha nesses milhões de anos atrás, hidrogênio e hélio, que teve alteração no universo, diminuiu a temperatura, agrupou essa matéria, formando as primeiras nuvens conhecidas como nebulosas, com poeiras, gases e partículas sólidas. Então, foi acumulando essas crianças, foi começando a organizar a casa. Então, aqui são as primeiras, essa aqui é uma imagem das primeiras estrelas formadas, parece um borrão, né? Porque também, né, gente, a gente não sabe fazer o negócio, a gente vai adaptando, melhorando a situação. O Big Bang foi gerando e depois foi havendo a modelagem. Tudo que a gente pensa em fazer o projeto, o rascunho não fica muito bom. Então, é meio desorganizado, mas há relatos que as primeiras estrelas têm essa cara aí estranha. E como que se deu a formação das estrelas propriamente dita? Como eu disse, essa concentração dessa poeira formando as nebulosas, né? Graças à diminuição da temperatura do universo, junto com a força gravitacional, concentrou as nuvens em flocos menores. Então, essas nuvens foram formando flocos. Pensa na nuvem, aquela nuvem bonitinha,
não é assim? Foi formando flocos, como se fossem cereais, né? Que foram aumentando, formaram uma massa. Na região central, então formou uma massa. Na região central, essa temperatura foi aumentando, né? Aumentando. E a densidade também, ou seja, foi aglomerando e aumentando até que formou a fusão nuclear, que é o quê? Uma expansão, que é primeiramente com hidrogênio. Essa fusão nuclear são elementos pequenos que se juntam e vai formando elementos maiores. É o processo de formação das estrelas. Então, nuvens, gases e poeiras concentrando formou flocões menores, mas que tinham uma certa consistência. Pensa nos cereais. Esses cereais foi aumentando a temperatura e foram ficando mais pesados. No centro ficou a temperatura altona, e a temperatura alta possibilita a fusão nuclear, ou seja, esquentou e apertou, foi modelando, formando as estrelas. O embrião da estrela, né, que é essa fase inicial de contração desses flocos, que é quando começa a esquentar para aumentar a temperatura e concentrar, é chamado de protoestrela, né? É a fase inicial da contração dos flocos. E essa fase inicial emite calor devido à alta temperatura e pressão que está ali dentro. Então, essa alta temperatura e pressão propicia a questão da fusão nuclear, né? Que vai fazer com que libere grande quantidade de energia e vai formando blocos maiores. E o que é um protoplanetário? É um disco de gás, que você tem um embrião, é um disco de gás e poeira que vai orbitar em volta, né? E vai gerar outros corpos celestes. Então, basicamente, uma nuvem, né? Que sofre gravidade, fragmentos de nuvens, e esses fragmentos de nuvem eles vão se unindo, formando flocos, formando as protoestrelas. E outra imagem, essas protoestrelas, né, são esses flocos que vão se acumulando nas regiões centrais. Você vai ter uma alta temperatura e densidade que vai fazer com que haja fusões no centro para poder formar as estruturas conhecidas como futuramente as estrelas ou outras superestrelas que a gente vai ver na frente. Dependendo do tamanho da estrela em relação ao Sol, você tem a formação de uma estrela específica. E a estrela, como eu falei, ela nasce, mas ela pode ter reações dentro dela com mais ou menor frequência. E a estabilidade de uma estrela vai depender do equilíbrio da gravidade que vai ter, né? E a pressão térmica das fusões nucleares, ou seja, do calor que as reações de fusão que ocorrem dentro delas vai gerar ou não. As estrelas, como eu falei, a região central dela é um forninho, que a fusão nuclear possibilita que essa temperatura do forninho fique sempre alta. Basicamente, o tipo de energia gerada é por fusão nuclear de hidrogênio, né? E à medida que as temperaturas vão aumentando, outros elementos vão sendo fundidos, como o hélio e o carbono. Mas para o hélio e o carbono, se houver essa fusão, é preciso que a temperatura esteja bem alta mesmo. E tudo isso vai depender do equilíbrio que a estrela vai ter. Então, depende do equilíbrio gravitacional, que faz com que a massa estelar, o que acontece? A gravidade faz com que a massa seja contraída para o centro. Quanto maior a massa, maior a contração, né? E as reações térmicas das reações, que faz com que a massa se expanda. Então, você tem a gravidade contrai, né? E as reações, pressão térmica das reações nucleares expande. Então, se tiver equilíbrio, vai ter um tamanho adequado. Se não tiver equilíbrio, pode ser que fique mais contraído ou mais expansiva aquela estrela. Então, durante a maior parte da vida, as estrelas, elas, como eu falei, geram energia por um processo de fusão nuclear de hidrogênio, sendo essa a principal fonte de energia, combustível para aquela estrela ficar um tempo lá no espaço. Os processos que vêm depois, né, vão depender do aumento da temperatura. E aí você vai ter a fusão do hélio, que possivelmente, com a medida que vai aumentando, pode até ser que chegue a fusão dos átomos de carbono.
E é importante dizer que para ocorrer uma nova fusão nuclear é necessário que a temperatura esteja mais elevada ainda lá no centro da estrela. Porque caso não esteja quente, você pode ser que não haja a fusão de elementos mais pesados, como o hélio e o carbono. E o que acontece? O aumento da temperatura, né, ela é importante nesse processo porque vai dar a questão da estabilidade. Quer dizer, se a estrela vai se expandir mais, vai se expandir menos, e o tamanho da estrela. Então, como funciona nas estrelas? A fusão termonuclear, porque é nuclear, porque ocorre nas regiões centrais, no núcleo, e vai gerar energia em forma de calor. Basicamente, hidrogênio. No estado estacionário de queima do material nuclear, há o equilíbrio da radiação, ou seja, do calor, e da gravidade em toda a estrutura interna, garantindo a estabilidade da estrela. Então, como eu falei, depende desse equilíbrio. Ciclo evolutivo de uma estrela. Eu já falei que ela nasce, ela se mantém graças à energia que ela gera pelas fusões nucleares dela lá, né? Basicamente pela fusão de hidrogênio. Mas ela vai chegar no estágio final dela, que é da morte. O principal fator que determina o processo final desse ciclo evolutivo é quando ela morre, é o estágio final mesmo. E o que vai depender são a quantidade de massa daquela estrela. Quanto maior a massa, né, mais rápida vai ser a evolução e menos tempo ela vai ficar. Que a gente poderia pensar que ia demorar mais tempo. Mas quanto maior a massa, menos tempo a estrela vive. Seria semelhante a um cachorro, que o cachorro quanto maior, menos tempo vive. E aí você vai ter que as estrelas, elas são formadas tanto pela contração da gravidade, né, de uma nebulosa, e o seu estágio final pode ser pode dar origem, né, ao estágio final dela, a várias estruturas. E aí vai depender do tamanho da estrela, se você comparar com a massa do Sol. Estrelas pequenas, quando elas morrem, elas servem como material para formar uma anã branca, que é uma remanescente de uma estrela, ou seja, o que sobra de uma estrela, mas que vai ter uma fraca luminosidade e nela não vai ocorrer fusão. Ou seja, é uma estrela que não tem brilho e não vai ter quase nada dentro dela. Ocorre normalmente com estrelas pequenas, porque quando ela morre não gera tanto produto, né, para formar elas. Agora, estrelas de tamanhos intermediários. Você pode formar uma nebulosa planetária ou uma supernova. E essa supernova, ela vem do estágio final, né, da morte de uma estrela de tamanho intermediário, de 8 a 25 vezes maior que a massa do Sol, né? E aí você tem dois processos, tanto para formar a nebulosa planetária como a supernova, que vão devolver os resíduos gerados, está faltando um S, pela morte de uma estrela no espaço. Então, uma estrela desse tamanho morreu, pode gerar tanto uma nebulosa como uma supernova. Esqueci de botar as fotos, enfim, depois vocês, acho que tem na apostila de vocês, confiram as fotos. Acabou que minha internet caiu, gente, não consegui terminar de colocar as fotos nos PowerPoints aqui. Buraco negro. Então, o buraco negro é aquela substância, aquela parada no espaço que suga tudo, porque a velocidade da luz ali é assim, absurda, e enfim, puxa tudo. Formada a partir de estrelas com 25 a 100 vezes a massa do Sol, ou seja, estrelas grandes pra caramba para originar um buraco negro. Normalmente você tem a formação mais das supernovas, as anãs brancas. Buraco negro não é tão comum, não, tem que ser estrela muito grande para gerar. Então aqui a nebulosa, que é o cúmulo de gás e poeira, que gera uma estrela, que aí vai evoluindo, né? E aí você tem a nebulosa planetária. E se ela não tiver função, quando ela morre, pode virar uma anã branca, que não tem uma luminosidade muito forte e não tem muitas reações de fusão nuclear. E uma estrela pode chegar a uma supergigante, que são estrelas maiores, que vão originar uma supernova, uma estrela com bastante brilho, ou, dependendo do tamanho da estrela, até mesmo um buraco negro, né? Ou estrelas de nêutrons.
que aí você vai ter uma outra informação. Novamente, a anã branca quase não tem brilho e as supernovas são muito brilhosas. E o buraco negro é aquela parada mesmo que suga tudo. E eu não acredito-se que um dia poderia sugar os planetas, mas até hoje em dia acho que foi só boato mesmo. Então, ó, morte das estrelas. Como eu falei, você tem uma reciclagem do material. Uma estrela média, grande, gigante, que vai aumentando. À medida que você vai evoluindo a vida dela, ela vai aumentando de tamanho. A supernova pode gerar, que é um buraco negro, uma estrela de nêutrons, que são tipos de estrelas, uma remanescente, que é o resto de uma supernova, que vira uma outra estrela. As supernovas geralmente voltam para a reciclagem, né? O buraco negro, uma vez estabiliza, estrelas de nêutrons também. Mas as supernovas são estruturas que normalmente é reciclado para gerar novas estrelas. Então, assim, elas são resquícios para gerar uma nova estrela. Elas devolvem seus materiais para o espaço interestelar e aí forma novas nuvens nebulosas que vão gerar a nova estrela. Então, se gera uma supernova, geralmente vai ter estrela, porque ela é reciclada. Então, basicamente é isso. Eu sei que é uma viagem essa aula, negócio de ciclo de vida das estrelas. Vocês estudam ciclo de vida de seres vivos e agora estão estudando de estrelas, né? Só para entender que ela nasce de uma fusão nuclear. A fusão nuclear mantém elas vivas, né? Vivas entre aspas, funcionantes. E uma vez que vai cessando essas fusões e elas vão morrendo, o material dela volta, né? Não para a natureza, que a gente está falando de espaço, volta para o espaço para formar novas estruturas. Dependendo do tamanho, da gravidade, da temperatura, da pressão, você pode formar várias coisas. Então, pode formar uma estrela michuruca, que é uma anãzinha branca, tadinha. Um buraco negro, que é buraco negro fazer igual o Lucas, né? O Lucas que gosta. Ou uma supernova, que é aquela que volta e faz tudo de novo. Ela recicla a volta dos que não foram. Faz uma nova nebulosa, faz uma nova estrela. Então, ela que é a que manda na parada. Então, para mim, é interessante que se forme várias supernovas, para que esse ciclo de estrelas nunca tenha várias estrelas pra gente olhar lá no céu, né? E buraco negro não, porque puxa, não tô podendo. Não tô podendo ser puxada não. E estrelas de nêutron que fica lá no sol, não tem diferença pra gente. Então, basicamente, que se forme mais supernovas, só para descontrair. Não deixem de fazer as atividades lá dessa semana, que é a segunda atividade que vai valer nota como para V2, então façam hoje ainda. Atividade da apostila façam depois, mas eu preciso dessa atividade do capítulo 20, 21, se eu não me engano, do Google Classroom, para hoje, para poder fechar a nota de vocês. Então, não esqueçam da atividade. São 5 questões, rapidinho vocês fazem, e aí a questão da apostila vocês resolvam depois. Então, uma boa semana de aula a todos.